Nobres colegas, estamos aqui para mais uma aula, onde neste momento iremos estudar 3 tópicos relativos aos processos de separação de misturas. Este tema já vínhamos estudando desde a aula anterior, mas para este momento temos 3 tópicos importantes a serem estudados. O primeiro deles é tratamento de água. O segundo, separação dos componentes de um sistema heterogêneo. E o terceiro, separação dos componentes de um sistema homogêneo. Sendo que no primeiro tema, o tratamento de água, nós iremos já responder nesta abordagem algumas perguntas que ficaram pendentes na aula anterior. Uma das perguntas era: como a água de um rio pode chegar a nossas torneiras tão limpa? E a segunda pergunta é: e que processos são estes? Então essas perguntas não foram respondidas nas aulas anteriores, mas serão respondidas ao abordarmos este primeiro tópico. Ao abordar o segundo e terceiro tópico, seria interessante recapitularmos alguns assuntos que ficaram lá na página 41 e 42 em sistema e fases. Lá nós estudamos a diferença entre um sistema heterogêneo e um sistema homogêneo, e é importante recapitularmos aqueles 2 assuntos ali. Muito bem, antes de entrarmos então no primeiro tópico desta aula, nós iremos fazer aquela meditação e reflexão bíblica. Vamos então para a reflexão bíblica deste momento. O texto bíblico que encontramos para a meditação de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 22, que diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. A palavra-chave extraída é abster. E o princípio que tem maior ligação com o sentido de abster, por causa do seu resultado, é semear e colher. De acordo com a interpretação, o significado de abster-se, pecado não deve ser experimentado por aquele que quer viver em integridade diante de Deus e dos homens. Aqueles que não resistem ao pecado e os praticam tornam-se dependentes ou se ferem gravemente, afetados em consequências da desobediência. A recomendação de Paulo demonstra uma preocupação voltada mais à prevenção do que ao próprio ato de pecar. E isso tem um grande significado, que se resume em vantagem e mais vantagem. O tratamento de água. Temos aqui alguns dados importantes que diz que, segundo a Unesco, 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água. Em decorrência disso, 25 mil morrem diariamente. No Brasil, quase todos os municípios possuem empresas que efetuam a captação e a distribuição da água. Creio que as empresas mais conhecidas são a Sanepar, que é do estado do Paraná, a Sabesp, que é de São Paulo e eventualmente tem noticiários dos jornais. Recentemente, a SEDAI do Rio de Janeiro, que ficou bastante conhecida devido aos problemas enfrentados com a água no seu tratamento no Rio de Janeiro. E neste momento nós temos alguns dados que eu vou trazer. A nossa apostila traz os passo a passo do tratamento da água da empresa de Minas Gerais, a empresa Copasa, que efetua o tratamento em Minas Gerais. Então, mais uma empresa para o conhecimento de todos. O que temos aqui são as etapas da estação de tratamento de água da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Isso não quer dizer que outras empresas não sigam essas mesmas regras. Pelo contrário, essas etapas são aplicadas para esse tipo de captação e tipo de destino final também. São de usos final para a indústria e também para o uso doméstico. São várias as etapas em que a água é submetida para o seu tratamento. São elas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH e a fluoretação. A primeira etapa é a coagulação, onde há um processo químico. Adiciona-se então o sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Esses coagulantes eles têm o poder de aglomerar a sujeira
e forma com isso flocos. Esses flocos são depois processados no processo da floculação. Adiciona-se também cal. A cal serve para a correção do pH. Após a correção do pH, a água é levada então para a floculação. Na floculação, a água já está coagulada, então ela sofre uma movimentação de tal forma que os flocos ganham peso, ganham volume e consistência. Então ela é transferida para a decantação. Na decantação, os flocos separam-se da água, sedimentam-se e ficam ao fundo do tanque. E depois ela é conduzida então para a filtração. Na filtração, ela precisa passar por vários filtros constituídos por camadas de areia. Então, ao passar por várias camadas de areia, esta areia também está suportada por cascalhos de diversos tamanhos e depois ela vai então para a desinfecção. Na desinfecção, nós estamos na quinta etapa. E nesta quinta etapa, nós estamos também na segunda etapa de processos químicos, porque a primeira etapa também foi processo químico. Na segunda, na terceira e na quarta etapa, nós tivemos processos físicos. E encontramos aqui na quinta etapa mais um processo químico onde adiciona-se o cloro, e este cloro tem a finalidade de eliminar os germes que são nocivos à saúde e assim garantir a qualidade da água nas redes de distribuição. Neste processo de desinfecção, a água já está limpa, porque ela passou por vários processos, inclusive o quarto processo era um processo de filtração. Partindo então para o próximo processo, ela vai para a correção de pH. Esta correção de pH, ela se dá com um objetivo diferente da correção que ocorreu na primeira etapa, onde ocorreu também a coagulação. Na adição da cal da primeira etapa, o objetivo era de manter o pH no estado em que os coágulos não se desfizessem. Então, aqui na sexta etapa, adiciona-se cal também para a correção de pH, mas o objetivo já é de manter ele, o pH, no estado de condições de consumo. O que é este pH? O pH é uma grandeza que mede o quanto a água está ácida ou básica. É um assunto que iremos estudar posteriormente ainda. Mas esta correção de pH, ela tem uma importância muito grande para que a água esteja com um pH em condições de consumo. Finalmente chegamos à sétima etapa. Esta sétima é também a última etapa e é também mais um processo químico. O processo químico se dá com a fluoretação da água. O objetivo é reduzir a incidência de cárie dentária, especialmente no período de formação dos dentes. E também em atendimento à portaria do Ministério da Saúde. E assim finaliza-se todas as etapas do processo de tratamento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Esta figura representa a estação de tratamento de Minas Gerais, a Copasa. Você pode pensar que estamos enganados porque nós estamos visualizando apenas 5 etapas de tratamento. Vamos ver ao decorrer do estudo que todas as 7 etapas estão resumidas nesta figura. Inicialmente, nós temos aqui um bombeamento de água que é capturada da sua fonte e é levada até o tanque de dosagem. Neste tanque de dosagem, nós temos aqui a adição da cal e temos também a adição do sulfato de alumínio. Aqui não consta, mas existe a possibilidade de ser adicionado, ao invés do sulfato de alumínio, também o cloreto férrico. Este é um tratamento e é uma etapa onde ocorre o processo químico. Já no segundo processo, é um processo físico, é o tanque de floculação. O terceiro é o tanque da decantação, também processo físico.
E o quarto é um processo físico, que é a filtração. Vamos para o quinto tanque. Nesse quinto tanque, nós conseguimos visualizar apenas um processo, que é o processo da desinfecção através do cloro. Mas eu quero dizer que neste tanque ocorre também mais duas etapas. O que ocorre é que nós não precisamos de transferir para um outro tanque para efetuarmos a correção do pH e também a fluoretação. Tanto a desinfecção, a correção do pH e a fluoretação, elas já podem ocorrer todas em um tanque, que seria este último então apresentado. O que não pode ocorrer é que dos tanques anteriores serem todos compactados em um tanque apenas. Já este último, a água já se encontra limpa. Então, a partir dali, eu posso fazer todos os tratamentos químicos, que são todas as 3 etapas, que é desinfecção, correção de pH e fluoretação, todas em um único tanque, ou seja, neste último tanque. A partir daí, então a água é levada para o reservatório para ser distribuída, então, para as residências. Abram agora o próximo arquivo e daremos então sequência a esta aula. Neste momento, iremos estudar separação dos componentes de um sistema heterogêneo. É importante recordarmos a diferença que há entre o sistema heterogêneo e o sistema homogêneo. Isto eu comentei anteriormente para que possamos então refletir um pouco entre esses dois casos, e para entendermos as separações de mistura, nós temos que primeiramente interpretar essas duas diferenças. As técnicas aplicadas para um sistema heterogêneo e as técnicas aplicadas para o sistema homogêneo, elas exigem algumas propriedades que também são diferenciadas. Por essa razão, então, é importante entendermos as diferenças entre os dois sistemas. O sistema heterogêneo, ele apresenta sempre mais do que uma fase, ou seja, ele pode apresentar 2 ou mais fases. E a aplicação da separação de mistura para o sistema heterogêneo, ele é mais uma aplicação de técnica mais simplificada em relação ao sistema homogêneo. Isto tendo em vista que o sistema homogêneo é um sistema que só apresenta uma fase. E pelo fato de apresentar apenas uma fase, ele dificulta um pouco mais a sua separação das misturas ali contidas. Então, quando o sistema é homogêneo, eu tenho que usar uma propriedade da matéria em que no sistema heterogêneo às vezes não seja necessário. É isso aí, e vamos para o próximo passo, onde já apresenta então a primeira técnica de separação de mistura para o sistema heterogêneo. Temos aqui a filtração como método de separação de mistura, nesse caso uma mistura heterogênea, onde está composta pelos seguintes elementos: um sólido e um líquido. Nesta metodologia, nós utilizamos alguns materiais que são eles: um suporte, que nós chamamos de suporte universal metálico, a ele está acoplado uma argola metálica. Sobre esta argola é colocado um funil de vidro e sobre este funil de vidro, na parte interior, coloca-se então o papel filtro. Este papel filtro é diferente do papel filtro utilizado para coar café. Embora parecido, a função é muito parecida, mas o papel filtro usado em laboratório, ele é diferente no aspecto físico, porque ele é de forma circular e ele precisa então de um processo de dobramento para aderir às paredes e não ficar muito retido para não atrapalhar a filtração. Também nos laboratórios utiliza-se diversos tipos de papel filtro devido aos tipos de misturas que são submetidos ao processo de filtração. Então, há muitos tipos de papel filtros que são utilizados em laboratórios, cada um com os seus objetivos. Na parte superior, nós encontramos também um becker onde contém a mistura a ser filtrada.
na parte inferior, um outro becker que vai receber a mistura, ou seja, o líquido filtrado, que é a solução que vai passar pelo papel filtro. Entre o becker superior e o funil, nós temos ali, ligando entre eles, uma bagueta de vidro, que nós também chamamos de bastão de vidro. Este processo se dá para evitar que ocorra algum tipo de acidente ou que venha a espalhar essa solução ao ser despejada sobre o funil. Então, este é um processo bastante simples, bastante comum e um dos mais praticados em laboratório, que é a separação de um material sólido de um material líquido. Neste caso, nós vemos a separação dos materiais, mas nós não vemos aqui qual é o material de interesse, se nós temos interesse ao sólido ou ao líquido. Mas, independente do interesse, se é pelo sólido ou pelo líquido que vai passar pelo filtro, independente deste caso, nós temos a separação entre os dois e pode ser, então, coletado para a utilização aquele o qual tem o objetivo de ser separado. Temos aqui filtração a vácuo. Assim como na filtração simples, visto anteriormente, este processo tem o objetivo de separar mistura heterogênea entre sólidos e líquido. A diferença é que na filtração simples, o processo se dá pelo efeito gravitacional, onde o filtrado passa pelo funil sem outra interferência, mas unicamente a gravidade. Já a filtração a vácuo se aplica para acelerar o processo da filtração. O resultado é uma filtração mais rápida e eficiente, porque a diferença de pressão força o líquido a passar mais depressa pelo papel filtro. Nós temos aqui, como equipamento, o funil de Bittner, que é de porcelana, um Kitasato e uma trompa d'água. Essa trompa d'água ela pode ser substituída também por uma bomba a vácuo. O que ocorre é que nesse processo, o Kitasato é conectado a uma bomba a vácuo e isso faz com que a pressão interna dentro do Kitasato, fique menor do que a pressão atmosférica e favorece então a filtração, ou seja, acelera o processo. É assim que se dá. O papel filtro que se utiliza, ele não passa por dobradura nesse caso. Ele é somente colocado na parte superior do funil, aberto, na forma circular, e então o líquido é despejado sobre ele. E assim se dá este processo de filtração com uma aceleração maior do que a filtração simples. Decantação. A decantação é aplicada em sistemas heterogêneos, entre sólidos e líquidos, assim como vimos as aplicações nos sistemas anteriores. Porém, é indicada quando um dos componentes for consideravelmente mais denso em relação ao outro. Se porventura possuir uma densidade parecida com a do seu líquido no sistema, ele ficará suspenso. E para esse processo, é necessário que um dos componentes assente-se ao fundo do recipiente, para que ocorra uma separação com sucesso. Temos aqui dois exemplos que vamos ver. Temos aqui duas representações de separação de mistura pelo método da decantação, onde o primeiro exemplo que está na parte superior, ele apresenta um recipiente com um sólido suspenso em seu líquido. Logo, com um determinado tempo que ele fica em repouso, o sólido é sedimentado, ele fica na parte dos fundos do seu recipiente. Logo em seguida, então, é transferido para um outro recipiente a parte superior. A parte líquida é transferida para um outro, ocorrendo então a separação da mistura desse sistema. No exemplo dado logo abaixo, na figura que está abaixo, é muito parecido, porém, o que nós temos aqui é uma diferença na transferência do líquido. A sedimentação ocorre da mesma forma, porém, quando ocorre a separação, ela não é através do mesmo método, apenas transferindo por derramamento. Mas aqui
nós temos uma tubulação. Então, o que ocorre é uma sifonação, e este efeito se dá pela gravidade. Você coloca um recipiente um pouco mais abaixo e a sifonação ela é feita pelo processo da gravidade, como também pode ser por bombeamento, se for um sistema grande, isso também pode ser feito através de uma bomba de sucção. Mas a sifonação se dá através dessa representação bastante facilitada a compreensão. Em sequência ao mesmo método de decantação que vimos anteriormente, temos aqui a separação entre líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam entre si. E para esse caso, indica-se então um equipamento diferente do equipamento anterior. Nós temos então, para este caso, entre líquidos que não se misturam, um funil de separação. Este funil também é conhecido como funil de decantação, ou também chamado de funil de bromo, conforme está na figura. A ele, então, adiciona-se a mistura. Esta mistura fica em repouso por um determinado tempo e a substância mais densa desta mistura vai ficar repousada na parte inferior do funil. Logo em seguida, então, pode-se proceder abrindo a torneirinha e retirando a parte mais densa, e logo que termina é só fechar a torneira e reter o líquido menos denso. Assim se dá então este processo de separação de mistura. Temos neste momento a centrifugação, que é um processo de separação de misturas que se dá pela apropriação de um equipamento eletrônico que está representado nesta figura ao lado. Esta figura, na parte superior, ela representa uma centrífuga no estado estacionário, onde é o momento em que se coloca as amostras. As amostras são colocadas nesses tubos representados aqui na figura, e nesse estado estacionário, esses tubos eles ficam ou no sentido vertical ou podem também ficar inclinados. Mas quando ele pega alta rotação, ele é representado na figura abaixo, ele chega a ficar no sentido horizontal, porém sem problema de haver algum derramamento. Então, é um processo baseado na diferença da densidade entre os componentes do sistema. Separamos por centrifugação sistemas heterogêneos de sólidos e líquidos. Neste processo, então, a mistura é colocada dentro de um tubo que é submetida a alta rotação dentro de um aparelho, que é, no caso, a centrífuga. Separação magnética. Este processo de separação magnética se dá muito bem entre dois sólidos quando um deles tem atração magnética e o outro não. No nosso caso, nós temos aqui a mistura entre limalha de ferro e enxofre, onde a limalha de ferro tem a atração magnética, uma propriedade do ferro ser atraído pelo ímã, e já o enxofre não tem esta propriedade. No entanto, a limalha de ferro, ao ser atraída pelo ímã, ocorre o processo da separação magnética. Levigação. Levigação é um processo de separação de misturas que não é muito conhecido entre nós, porque é um processo muito utilizado mais entre os mineradores em outras regiões do nosso país. Esse processo de levigação ele se dá quando nós temos duas misturas, uma sendo mais densa do que a outra, e no nosso caso aqui nós temos uma representação entre o ouro e a areia, que são duas misturas com densidades diferentes. O ouro é muito mais denso do que a areia. Nesse caso, então, a areia ela é arrastada pela corrente de água. A água leva a areia consigo, enquanto que o ouro fica retido junto ao minerador. No nosso caso aqui nós temos a representação de uma peneira, que ele representa na figura ao lado. Flotação. A flotação é um método utilizado para separar minérios de sua ganga, que são as impurezas presentes no minério, em geral, mais densas do que ele. Na verdade, este processo gera uma espuma na superfície do líquido, e essa espuma contém partículas sólidas aglutinadas.
é utilizado para a separação então de sistemas heterogêneos de sólidos e líquidos. Nessa figura ao lado, nós observamos um equipamento que representa a separação de misturas pelo método da flotação. Então, nós temos aqui duas entradas, uma delas é injetado a água, detergente, óleo e o mineral a ser separado. É claro, esse mineral está com a sua contaminação. Na entrada ao lado, nós temos a entrada de ar. Este ar favorece, então, a formação de bolhas que fazem a formação das espumas para a sua separação. Então, na saída, em uma das saídas, então nós temos a saída da ganga, que são as impurezas, que são produtos mais densos do que o próprio mineral e, é claro, também mais densos que a espuma. Já em uma das saídas é o objetivo principal, que é a saída da lateral à direita. Ali nós temos a saída da espuma com o seu mineral, o qual vai ser então obtida de acordo com o objetivo. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada será nossa última apresentação dos processos de separação de misturas para sistemas heterogêneos. As próximas apresentações irão se referir a sistemas homogêneos. Esse método é utilizado para separar dois sólidos, isso quando um deles é solúvel em um dado solvente e o outro não. O exemplo que temos é a mistura de sal e areia fina. Neste caso, coloca-se a mistura em um becker e em seguida adiciona-se água a este mesmo becker. A água vai dissolver o sal, mas não vai dissolver a areia que ali está contida. Em seguida, então, processa-se filtrando a mistura para retirar a areia. Esta areia, então, vai ficar retida no papel filtro que está no funil. Depois, evapora-se a água. Este processo de evaporação da água ele pode se dar através da destilação. E se for por processo de destilação, esta água que é evaporada ela pode ser coletada em um frasco qualquer. Pode ser um balão, uma proveta, um Erlenmeyer, qualquer recipiente que possa receber a água destilada. Já o sal que estava dissolvido na água, no balão que sofreu o processamento da destilação, ele vai ficar retido neste balão. E então ocorre assim a separação entre a areia, que ficou retida no funil, o balão com sal e o outro balão que coletou a água evaporada. Temos então um processo de dissolução fracionada. Chegamos à separação dos componentes de um sistema homogêneo. Até esse momento tínhamos visto a separação para sistemas heterogêneos, o que levava a termos o conhecimento de algumas propriedades importantes como a densidade e a solubilidade, sendo que a solubilidade para sistema heterogêneo ela trabalhava com componentes que não se solubilizavam entre si, não eram solúveis e por esta razão formavam mais do que uma fase. Sendo assim, facilitava o processo da separação daquelas misturas que eram misturas heterogêneas ou sistemas heterogêneos. Neste caso, iremos trabalhar com sistema homogêneo. A propriedade da solubilidade ela se aplica no sentido inverso, porque aqui os produtos eles se solubilizam entre si. Mas nós temos uma outra propriedade a ser aplicada que é bastante importante, que é a propriedade do ponto de ebulição, ou seja, ela se solubiliza, mas nós temos pontos de ebulição diferentes entre elas. E isso favorece então que o processo ocorra com uma certa precisão. Vamos ver então os processos de separação de misturas para sistema homogêneo. Evaporação. A evaporação é uma técnica de separação de misturas aplicada a sistemas homogêneos. Este processo se dá pela evaporação de apenas um dos componentes
devido à sua volatilidade. E é obtido, então, como resultado, a substância que fica no recipiente utilizado para o experimento. Nas salinas, esse processo é usado para a obtenção do sal de cozinha, o cloreto de sódio, que é extraído a partir da água do mar, que é obtida para esta finalidade. Destilação. A destilação é um método de separação que pode ser interpretada como sendo dois métodos. Isto porque nós temos a destilação simples, que estamos vendo neste momento, e a destilação fracionada, que veremos posteriormente. E para essa destilação simples, o processo de separação é aplicado a misturas homogêneas, conforme a própria definição, que consiste em separar componentes sólidos ou líquidos dissolvidos em líquidos. Temos que estar muito atentos à interpretação e à eficiência desse processo, pois, quando a mistura estiver envolvendo um sólido e um líquido, o resultado da separação será satisfatório. Mas, quando os componentes forem dois líquidos, vai depender do ponto de ebulição de cada um dos componentes. Se o ponto de ebulição entre eles possuírem valores próximos, haverá dificuldade para a separação, pois o líquido, que evapora primeiro, sairá e com ele sairá um grau de contaminação do outro líquido. Mas se os valores forem distantes, bem distintos, o processo de separação será satisfatório, assim como se fossem um sólido e um líquido. Temos aqui uma pergunta, mas antes de observar a resposta que está em vermelho, eu gostaria que você lembrasse também da explicação dada no slide anterior, que se refere a este processo de separação de mistura, que é a destilação simples. Então a pergunta diz: será que esse mesmo processo separa de forma satisfatória água e álcool de uma mistura? Pense na resposta, tá? E responda, depois observe a resposta que temos aqui. Este é um processo de destilação chamado de destilação fracionada. E a destilação fracionada, como visto já anteriormente, ela permite a saída de cada componente da mistura homogênea no sistema, onde cada componente sai de acordo com a sua temperatura de ebulição. A coluna de fracionamento encontrada para este tipo de sistema, ela é composta por várias barreiras que impedem com que haja a liberação de todos os componentes ou de mais de um componente junto. Então, o que ocorre é a liberação de cada componente de acordo com o seu ponto de ebulição, separando cada um dos componentes existentes no sistema. Então, o sistema pode conter mais do que uma mistura, pode conter 2 ou 3, e o sistema ser homogêneo. E mesmo assim, existe a possibilidade da sua separação, o que não ocorre com a destilação simples, onde ele arrasta certas impurezas ou materiais indesejados. Finalmente chegamos então às questões. Quero que vocês façam então em casa, respondam essas perguntas das páginas 67 até a 71 e em breve estaremos juntos para novos encontros. Deus abençoe a todos.